Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Meu Cartório e continuamos os estudos do provimento 149 para o ENAC e dessa vez a gente vai tratar, continuando aí com o livro 2 da parte geral que trata da interação interinstitucional e entramos agora no título 3 que trata da interação com órgãos e entes públicos. Então basicamente nesse título aqui a gente vai ver que os delegatários eles devem encaminhar algumas informações para alguns órgãos e com algumas finalidades específicas. Para resumir tudo, eu fiz um quadro aqui, um esquema, melhor dizendo, com todas essas informações para quem deve ser enviado e tal. Então, quem quiser tirar um print da tela, pausa agora, né? E tira um print porque é bem legal esse esquema. Então, eu vou explicá-lo e depois a gente vai ver na norma que é exatamente isso aqui. Então, começando aqui, a primeira informação, né? Sempre aqui da esquerda para a direita, a primeira informação que a gente tem é que os registradores civis eles precisam encaminhar as informações das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E a quem deve ser enviado? Aos institutos de identificação estaduais, né? No caso aqui de Santa Catarina é a Polícia Científica, mas em cada estado, né, tem os seus institutos gerais de perícia e por aí vai. São os institutos que fazem o registro geral das pessoas, basicamente. E aí, nessa aba quando aqui, né, é o prazo, então, para o envio. Então, no caso dessas informações que a gente está tratando agora, é 48 horas. Então, a partir do pedido realizado por esses institutos, o registrador civil dispõe, então, de 48 horas para encaminhar essas informações. E aí, como vai ser enviado aqui na próxima aba, né? Pode ser enviado diretamente, através da certidão e tal, ou então através da CRC, que é a Central de Informações do Registro Civil. A próxima situação é quando há a troca de nome. Então, a troca do prenome da pessoa deve ser encaminhado, né, para o Tribunal Superior Eleitoral. E quando isso deve ser feito? Após o procedimento. Então, logo após o procedimento, né, às custas da pessoa interessada, deve ser encaminhado aí a informação para o Tribunal Superior Eleitoral. E como deve ser feita essa comunicação? Através do malote. É o sistema malote que é utilizado por todo o Poder Judiciário e também pelas serventias extrajudiciais. Por fim, veremos que é necessário encaminhar a informação da troca de titularidade de imóveis. Então, toda vez que há uma compra e venda de imóveis, aí essa obrigação aqui ela é mais para os tabeliães e registradores de imóveis. Tá? As outras duas que eu mencionei são registradores civis das pessoas naturais. Então, essa terceira aqui, toda troca de titularidade de imóvel deve ser comunicada às prefeituras municipais. E o prazo para que isso seja feito é até o último dia do mês subsequente ao da operação realizada. E como é feita essa comunicação? Aí depende. Se for um tabelião, vai ser feito pela Sensec, o módulo CTP dentro da Sensec. Agora, se for o registrador de imóveis, ele vai fazer pelo Operador Nacional do Registro de Imóveis, que é a ONR. Tá? Então, esse esquema é bem bacana e resume bem aqui o quadro. Mas vamos então para a norma, porque não podemos deixar de fazer a leitura da Lei Seca. O capítulo 1, então, vai tratar do envio de dados pelo Registro Civil das Pessoas Naturais. Seção 1 do envio de dados registrais de pessoas em estado de vulnerabilidade econômica. O artigo 182, os cartórios de registro civil de pessoas naturais, diretamente ou por intermédio da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, enviarão aos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal, gratuitamente, os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade. Então aqui temos a primeira situação, né, voltada ao registro civil das pessoas naturais. Essas informações devem ser encaminhadas ou diretamente ou por meio da central, CRC. E para quem? Né? Para os institutos de identificação dos estados e do DF, né? As polícias científicas e assim por diante.
e deve ser gratuito, naturalmente. E de quem, né? De quais dados estamos falando? Das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Já iremos ver a seguir quando se considera que a pessoa está nessa situação. Parágrafo único. Os cartórios de registro civil ou a Central de Informações, né, a CRC, deverão enviar eletronicamente os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica em até 48 horas a contar do recebimento da solicitação dos institutos de identificação. Portanto, o prazo, né, é de até 48 horas. É um prazo, digamos, exíguo aqui para o cumprimento dessa determinação. O artigo 183 vai, então, nos dizer quando que a pessoa está nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Aí é a população em situação de rua, definida pelo decreto tal, povos e comunidades tradicionais e hipossuficientes, definidas nesse outro decreto, pessoa beneficiada por programas sociais do governo federal, pessoa com deficiência ou idosa, incapaz de prover sua manutenção, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, migrantes e imigrantes, refugiados sem qualquer identidade civil nacional. Então são essas as pessoas que estão aí em vulnerabilidade socioeconômica. E a comprovação, como é que se dá? O parágrafo 1º vai dizer que a comprovação de quaisquer das hipóteses será efetuada pelos órgãos públicos, inclusive de assistência social dos estados e dos municípios, no momento em que formularem a solicitação aos institutos de identificação. Tá? Então, a comprovação é feita por estes entes públicos, por esses órgãos públicos, então não compete aí ao registrador fazer uma análise mais aprofundada, né? A princípio. E, inclusive, o parágrafo 2º diz que incorre em crime o agente público que falsamente atestar a existência de estado de vulnerabilidade socioeconômica inexistente. Então, traz aqui essa situação. Agora, para a próxima sessão, na verdade seria a sessão 2, né? Eu acho que tem um erro aqui, seria a sessão 2, né? Embora esteja a sessão 1 aqui, mas é a sessão 2, do envio de dados ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os cartórios de registro civil das pessoas naturais, ao realizarem a comunicação a que se refere o artigo 56, parágrafo 3º da Lei 6.015, com a redação dada pela 14.382, ao Tribunal Superior Eleitoral, deverão. Tá? O que significa tudo isso aqui? Né? Essa comunicação ela é realizada quando há alteração do prenome, na hipótese específica ali em que há alteração imotivada do prenome, né? Aí nesse artigo 56. Porém, numa leitura sistemática, né, dá para entender que essa comunicação deve ser feita em qualquer situação que haja alteração do prenome ou mesmo do sobrenome da pessoa natural. Tá? Mas, para fins de prova, basta saber aqui que essa hipótese de comunicação se refere especificamente a essa situação da troca imotivada do nome. Então, o que os cartórios deverão fazer? Né? Prestar informações suficientes para individualizar a pessoa requerente, nome anterior, nome atualizado, nome dos pais, data de nascimento, documento de identidade CPF, em documento cuja autenticidade possa ser verificada. E 2, informar a pessoa interessada que a retificação do seu prenome no cadastro eleitoral deverá ser por ela requerida à Justiça Eleitoral, mediante operação de revisão, o que é indispensável para possibilitar que as certidões eleitorais e o caderno de votação contemplem o nome atual. E aqui fala a forma como deve ser feita, né, a comunicação pelo malote digital. Então deve ser encaminhada a comunicação ao TSE pelo malote digital. Tá? Então, basicamente é isso. Agora vamos ver o capítulo 2, que trata do envio de dados pelos cartórios de notas e de registros de registro de imóveis. Seção 1, que na verdade é a única seção, que trata da comunicação de mudança de titularidade às prefeituras. Foi incluído pelo provimento 174, ali em julho de 2024, portanto não deixa de ser uma novidade, né? Os cartórios ainda estão se adequando a essa situação. Artigo 184-A. Os cartórios de notas e de registros de imóveis informarão às prefeituras até o último dia útil do mês subsequente à prática dos atos todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período
a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas municipais. Tá? Então essa é a intenção aqui, né, da norma, possibilitar aí a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas municipais para fins de cobrança de PTU, principalmente, né? E já vimos que essa comunicação será feita pelo CTP, por meio do SENSEC, da SENSEC, né? E a ONR quando se tratar de registrador de imóveis. Parágrafo 1º. As hipóteses de comunicação serão as mesmas objeto das declarações de operações imobiliárias encaminhadas para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Inclusive o prazo é o mesmo, né? Então até o último dia do mês subsequente ao da operação deve ser realizada a comunicação da DOI e também da troca de titularidade, né, para as prefeituras. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, as informações deverão ser remetidas por meio eletrônico e mediante recibo de entrega. 1. Pelos cartórios de notas, a plataforma mantida pelo Colégio Notarial do Brasil, CNB/CF, e pelos cartórios de registro de imóveis, a plataforma mantida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Então essa é a forma como é encaminhada essa informação. Parágrafo 3º. É obrigatória a indicação do fato ou ato jurídico que ensejou a aquisição ou a transmissão do direito real de propriedade, compra e venda, doação, uso capião e etc. Então aqui, né, a indicação do fato ou ato jurídico que ocasionou aquela transmutação, né, da titularidade, aquela alteração na titularidade do imóvel, seja uma compra e venda, uma doação, um uso capião, qualquer outro ato ou fato jurídico. Parágrafo 4º. O CNB e o ONR disponibilizarão acesso aos municípios para obtenção das informações mediante convênio padronizado, para fins de o destinatário das informações atenderem ao disposto nas regras de proteção de dados e de sigilo fiscal. Então, essa disponibilização de acesso aos municípios ela se dá através de um convênio padronizado. Então, não é simplesmente liberado o acesso para todo e qualquer município. Deve ser feito esse convênio. O parágrafo 5º. O acesso pode ocorrer mediante plataforma que permita aos municípios obterem em um mesmo ambiente eletrônico as informações. Aí a questão do manual técnico, que deve ser feito pelo CNB, pela SENSEC, pela ONR. O que mais que interessa aqui? O parágrafo 8º. O convênio com o município para acesso das informações poderá dispor sobre a possibilidade de emissão de guias de imposto de transmissão de bens imóveis inter vivos, o ITBI, pelos oficiais. Então isso aqui é uma coisa interessante que traz. Não sei se já está implementado em algum lugar, mas a possibilidade da emissão da guia de ITBI pelos próprios oficiais, né? Ou seja, o oficial registrador, seja o tabelião. É uma situação aqui que viria bem a calhar. Agora, não sei se já está implementado, mas para fins de prova a gente já tem informação aqui que sim, é possível. E, finalmente, os emolumentos devidos pelo fornecimento de informações serão tratados de acordo com o disposto na legislação de cada Estado e Distrito Federal, né? Então, geralmente, existe a questão da isenção, né, ou imunidade de emolumentos, né, a ser pago pelo ente público, pelo município nesse caso. Pessoal, de forma bem breve, era isso que eu tinha para falar nessa aula, né? Então, na próxima, a gente vai começar a tratar do acervo das serventias e os livros correspondentes. Então, espero que tenham gostado. Se puder, curta o vídeo, comente, deixe suas dúvidas, seus comentários e até a próxima. Valeu!